Essa abelha jataí é uma transferência que eu fiz há uns 10 dias. Coloquei xarope para ela porque ela tinha muito pouco alimento dentro do ninho provisório, mas ela não está reagindo muito bem. Ela está muito fraquinha. Eu estou percebendo que está precisando de campeiras aqui. Vocês já ouviram da técnica da cebola? Ouviram falar dessa técnica? Então essa técnica é o seguinte, já que a jataí é um tanto quanto briguenta com as outras, da mesma espécie dela, então a ideia é, parte uma cebola, coloca lá dentro para que os feromônios da rainha sejam atrapalhados, e aí sim depois se tira a cebola, coloca essa caixa aqui no lugar de uma outra que tem bastante campeiras, e aquelas campeiras lá sim não vão matar essa rainha e vão tomar conta desse enxame e potencializar o seu crescimento. Será que é uma boa técnica? Olha, eu respeito qualquer técnica que o pessoal faz, mas eu pessoalmente não faço isso. Por quê? Porque você já cortou cebola, né? Quando você está cortando cebola, pode ser assim, até com a janela aberta da tua cozinha lá, você acaba chorando, né? Isso que nós temos apenas 2 olhos. Agora imagine, as abelhas têm 5 olhos, elas vão ficar num ambiente fechado, uma cebola cortada ao meio. Imagina o sofrimento de todas essas campeiras, dos filhotes, da rainha. Vai ser terrível, hein? Ainda mais que elas têm uma sensibilidade muito mais avançada do que a nossa sensibilidade. Então eu acho assim uma judiação muito grande. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trocar de lugar. Eu vou tirar essa caixa daqui, colocar no lugar de uma outra caixa que tenha campeiras fortes. A outra caixa eu vou colocar aqui no lugar dessa. Ah, mas elas não vão brigar? Elas vão brigar com colônias que oferecem resistência. Se essa aqui não tem resistência, ou seja, ela não tem vigias aqui na frente suficiente, elas vão brigar com quem? Elas não vão brigar. Elas vão entrar lá na caixa e vão tomar conta do ninho e vão obedecer a rainha, com certeza, porque o feromônio predominante nessa caixa aqui vai ser o da rainha. As abelhas, então, campeiras, vão entrar só como força de trabalho mesmo. Então eu vou mostrar para vocês isso na prática. Inicialmente, então, nós vamos observar como é que está essa colônia aqui por dentro, né? Olha, aqui está o alimentador, que eu tive que tirar todo o alimento, o xarope que eu tinha colocado para elas, porque elas não conseguiram dar conta. Agora nós vamos ver o ninho delas. Ó, então a postura tá legal. Eu só preciso colocar mais campeiras aqui e já vou colocar um xaropinho aqui para elas. Olha. Não vou colocar muito, vou colocar só um pouquinho. O xarope que eu faço é só água com açúcar, água morna, uma pitadinha de sal integral e só. Só isso. Dissolvo bem, não fervo, não faço nada. Só isso daqui. A proporção do xarope é 1 por 1. Uma medida de açúcar por uma de água. As que vão ceder campeiras vão ser essas aqui. Então aqui estão as duas. Essa vai ser a doadora de campeiras e essa vai ser a que vai ser ajudada. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês como é que está essa colônia. Olha aí, bastante abelha, bastante própolis. Eu vou fazer uma coisa para ajudar elas a se fazerem melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse plástico, vou colocar aqui e vice-versa. Porque aí vai ficar pelo menos um pouquinho do cheiro delas. E vou aproveitar, vou tirar um pouquinho desse própolis, dessa daqui, ó. Porque o própolis é um instrumento de defesa delas, né? E vou colocar nessa caixa ali. Porque vai ser um material a mais, tanto para dar cheiro, quanto para que elas aceitem melhor, né? As campeiras dessa daqui aceitem melhor aquela família. Olha aí, ó. Eu tô pegando aqui, ó, um pouquinho do cerume aqui, ó. Cerume e própolis. Vou colocar aqui para elas. Ótimo, excelente. Vamos ver como é que tá essa família aqui, ó. Olha lá os dias de cria dela ali, ó. Olha aí que beleza. Maravilha, né? Vou colocar um pouquinho aqui na frente também, um pouquinho desse cerume, ó. Aqui na frente. Para que elas reconheçam que é da família. Então vamos colocar esse plástico aqui. Olha, acabei de colocar essa caixa doadora de campeiras no lugar da que estava fraca. Vamos ver se elas começam a brigar, ó. Veja. Elas estão entrando normalmente. A princípio não estão brigando. Estão entrando normalmente ali, ó. Opa, aqui acho que começou a entrever ali, ó. Aqui começou a entrever. Olha lá, ó. Começaram a se encrencar na porta. Epa!
Epa, 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 o que aconteceu aí, ó? Deu briga, deu briga. Por quê? Porque tinha pelo menos uma sentinela ali que quis barrar a entrada das campeiras. Já começaram a se encrencar, ó, mas as demais não, as demais estão entrando. Tá vendo? Lembrando que aqui essa caixa é forte, então tinha algumas sentinelas aqui, ó. Então provavelmente essas sentinelas dessa caixa forte matem as campeiras, poucas campeiras que tinha daquela caixa fraca. Mas como era fraca, então não tem muito problema não. Ah, já se resolveram, olha aí, ó. Beleza, tá liberado, tá liberado. Amigos, legal. Para colocar a melgueira, eu coloquei bastante cera mista aqui para que elas aceitem a melgueira e não vedem aqui a entrada, ou a passagem, né, do sobreninho para a melgueira. Só vou tirar então o acetato daqui e vou colocar aqui, em cima da melgueira, e a melgueira vai em cima aqui desse sobreninho. A ideia é que elas encham tudo isso aqui de mel agora. E vamos ver a caixa que está sendo beneficiada pelas campeiras. Se tem alguma abelha brigando aqui na ponta. Não. Bom, nenhuma abelha brigando aqui. Excelente. Vamos dar uma olhadinha lá dentro, ver se não tem briga lá dentro. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não, pelo jeito, sem briga nenhuma. Não tem briga, só tem força de trabalho. E olha, já tem abelhas no alimentador aí, ó. Já tem abelhas no alimentador. Muito bom. 3 dias se passaram desde que nós fizemos todo esse procedimento. Agora vamos verificar como está essa caixa que foi a doadora de campeiras. A melgueira já foi propolizada todinha em volta. Elas já roeram um tanto da cera mista. Já estão fazendo trabalhos aqui na melgueira, olha. Propolizaram bem aí, olha só quanto própolis em volta da melgueira. E essa daqui, que recebeu as campeiras, tá com a entrada bem movimentada. Tá bonita. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Que maravilha, hein? Olha, já tem uns potinhos confeccionados aqui de alimento, olha. Tanto xarope quanto mel. Agora nós vamos abrir de novo o invólucro. Pelo visto está bem estabilizada a colônia, com a postura em andamento. Muito bom. Então uma prática que realmente funciona e sem o uso da famosa cebola. Vamos aproveitar aqui e vamos colocar mais um xaropinho para elas. Se você gosta de abelhas sem ferrão e quer aprender a criá-las de maneira certa, eu tenho um convite especial para você. Apresento o curso Meliponicultura Descomplicada, um curso direto ao ponto, sem enrolação, para você dominar a criação de abelhas nativas de forma simples e eficiente. Nele, você vai aprender desde o básico até técnicas avançadas para cuidar de suas colônias, escolher as melhores caixas e garantir a saúde de suas abelhas. O link está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Dá uma olhadinha e vem aprender comigo.